No meu último vídeo, eu falei sobre tempo de renovação e hoje eu vou dar continuidade, mudando as palavras, mas sempre interligando um vídeo ao outro. Assumir os erros é o título desse vídeo. E hoje eu vou falar um pouco, sobre o que é errar, o que é errado, como mudar caso uma pessoa esteja errando, caso eu esteja errando em algo, nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Primeiro eu diria que cada um já traz dentro de si sobre o que é certo e o que é errado. O que é errado sempre irá prejudicar a si mesmo, primeiramente, e também pode prejudicar a outra pessoa, ao próximo. O que é certo sempre irá beneficiar a própria pessoa e também ao próximo e ao ambiente em que essa pessoa se encontra. Cada um já traz a noção do que é certo e errado desde pequeno, desde a infância. Cada um já pressente isso dentro de si. Mesmo uma criança, quando comete um erro, ela, ao se dar conta, digamos, depois ali dos 7 anos, a criança já pressente que errou, sofre uma advertência, na maioria das vezes dos pais, e já cria um sentimento, na criança que ainda não tem a certa consciência, da maioria dos seus atos, e com a advertência, dos pais ou do cuidador, ela sabe que errou em algumas atitudes. E depois, com o passar dos anos, ao chegar à adolescência, ali por volta dos 14, 15 anos, em que nos tornamos ativos, espiritualmente falando, tornamos nossos atos, nossos pensamentos mais claros, nos tornamos mais conscientes dos nossos atos. Então, temos uma movimentação interior maior. Já tomamos atitudes em que nossa responsabilidade conosco já aumenta, pois estamos conscientes. Quando erramos, já na fase adulta, muitas vezes se torna tão automático, caso não haja uma reflexão e caso não haja um aprendizado em erros cometidos, para aí acontecer a mudança. Então, se não houver esse aprendizado, essa reflexão, continuamos errando na mesma coisa, muitas vezes até de forma automática. Muitos dizem até que erram inconscientemente. Esse errar inconsciente, coloco aqui entre aspas, porque é quando não há um reconhecimento e uma reflexão. Não há do próprio indivíduo a autorresponsabilidade dos seus atos. Claro que todos nós erramos em algum momento. Isso faz parte da nossa existência ultimamente.
mas que tudo deve ter uma extração de aprendizado. Todos nós temos a noção do que é certo e do que é errado, porque isso prejudica a nós, pressentimos e sentimos isso, pode prejudicar o outro e nos afasta da luz, da verdade. Errar é humano. Quantas pessoas já disseram isso, né? Acredito que até eu mesmo já disse isso, que errar é humano. E na maioria das vezes as pessoas que dizem que errar é humano estão errando em alguma coisa sabendo disso, né? Eu mesmo já presenciei muitas pessoas dizendo isso, cometendo erros assim nítidos, né? Em que ela não queria reconhecer nem mudar. E continuava repetindo, né, que errar é humano e tantas outras coisas mais. Só que muitos também dizem, né, que errar é humano e permanecer no erro é burrice. Realmente, em parte, essa frase tem suas verdades. Quem continua permanecendo no erro, mesmo sabendo que está errando, é porque quer errar. Agora, quando se reconhece o erro, quando há uma mudança íntima, então o indivíduo vai se tornando assim mais leve, mais consciente de si, mais responsável. Muitos também erram de propósito. Eu já vi pessoas errando assim com ela mesma primeiro e depois com o outro, né? Seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com um amigo, no trabalho, na igreja, errando assim mesmo de propósito, para mostrar algo a alguém que ela pode fazer ou não pode fazer. Existem também esses erros, né, de propósito, e a maioria se acostumou de tamanha maneira, conscientemente, a continuar errando consigo mesmo e muito mais, errando com o Criador, né? Querendo remar ao contrário do fluxo da vida, da maré, das leis da criação, que ela vai atando tantos nós dentro de si, cometendo os mesmos erros, né? Que vai se acostumando a esses maus hábitos, conscientemente ou não. E muitas pessoas, né, quando se viciam em algo, né, mesmo recebendo conselhos também, continuam alimentando, né, em si mesmo, primeiramente, esse vício que é primeiro emocional. Vemos aí, por exemplo, né, é o maior exemplo, que é o vício do cigarro. Muitas pessoas fumam e fumam várias carteiras de cigarro por dia, sabendo o mal que causa, né, a si mesmo, e também o mal que causa a pessoa que está perto, né, com aquela fumaça, aquele cheiro do cigarro. E mesmo assim, ela recebendo muitos conselhos,
de outras pessoas para parar de fumar, ela continua fumando e fumando, até que um dia, né, causa alguma doença em si mesma através desse vício. E muitos que se viciam no cigarro dizem que não conseguem parar de fumar. Dizem que são dependentes químicos, né? Mas não existe dependência de nada na matéria. Não existe dependência de coisa alguma. Isso na minha visão. O que existe mesmo é uma fraqueza interior, né, do próprio ser humano e uma dependência assim emocional, mental. A pessoa vai alimentando aquilo nos seus pensamentos, né? Ela tem que fumar, causa uma ansiedade, muitas vezes até um nervosismo que a própria pessoa alimenta, né, dentro de si, em que em algum momento ela vai, pega uma carteira de cigarro e acende o cigarro. E muitos dizem que quando está fumando se sente mais calmo. Mas é um engano, é uma ilusão. Isso não é só com cigarro, mas com qualquer outra coisa. Seja com bebidas alcoólicas, seja com comida ou qualquer outro tipo em que a pessoa se deixa levar para continuar usando algo que prejudica o seu corpo, prejudica a sua alma. Mas tudo pode ser superado, tudo, caso o indivíduo queira, dentro dele mesmo. Quando ele realmente, de modo sério e rigoroso consigo mesmo, muitas vezes tem que ser até radical para com tantas coisas que causam o próprio mal e o mal do próximo. Cortar o mal pela raiz. Poucos querem pagar o preço. Mas aqueles que querem pagar o preço, que são poucos, encontram a saída dentro de si mesmo e superam, né? Quantas pessoas superaram seus vícios ou suas paixões ou ilusões? Conseguiram, né, dar a volta por cima. Existem sim muitos casos. É uma minoria, né? Mas existem muitos casos. Mas as pessoas se tornaram autorresponsáveis. Assumiram seus erros, pagaram o preço e superaram. Restabeleceram a própria saúde. O indivíduo tem que se tornar consciente de si mesmo e dar continuidade em busca da sua autoconsciência espiritual, usando o seu corpo físico, né, de modo responsável. Porque quem é responsável por mim, se não eu mesmo, né? Quem é responsável pela minha saúde, pela minha paz, pela minha harmonia, a não ser eu mesmo. E isso em todos os sentidos, espiritualmente ou materialmente falando. Então, todo erro pode ser extraído um aprendizado e procurar acertar. Tudo que acontece daqui para frente pressiona, a luz e a verdade pressionam para que o ser humano volte novamente a atuar de acordo com as leis da criação. Leis da criação que Abid Ruchin explica muito bem em sua obra, né?
É a primeira advertência que o ser humano recebe. Digamos advertência, né? Ou conselho, depende de cada pessoa, como ela enxerga isso. Abílio Shin já no começo, né, do primeiro volume, né, do livro, já diz que quem não se esforça em compreender direito a palavra do Senhor torna-se culpado. Essa é a primeira lição, né, que o ser humano recebe. Então é isso. Valeu para quem assistiu e até o próximo vídeo.